O que realmente acontece no íntimo de um narcisista quando a sua principal fonte de luz, atenção e afeto simplesmente se afasta? Será que ele sente perda, vazio, colapso ou apenas irritação por ter perdido mais uma peça no tabuleiro do próprio ego? E se, por trás daquela frieza estudada, existisse um caos silencioso que ele mesmo não suporta encarar? Jung nos lembra que aquilo que recusamos enxergar em nós mesmos volta por meio dos outros como destino. E talvez o empata nunca tenha sido apenas vítima. Talvez tenha sido espelho, portal e gatilho para um fenômeno psíquico muito mais profundo do que parece. Pense na relação entre o empata e o narcisista não como um romance ou um conflito, mas como um ritual inconsciente, um jogo de forças invisíveis entre a persona e a sombra. De um lado, alguém que sente demais, absorve demais, se responsabiliza demais. Do outro, alguém que precisa ser visto a qualquer custo, que devora a energia emocional como se estivesse salvando a própria pele. Mas o que acontece quando esse circuito é interrompido, quando o empata fecha o campo energético e decide ir embora sem avisar o inconsciente do outro? A pergunta que ninguém faz é: o que desmorona primeiro, a máscara que ele mostra ao mundo ou o personagem interno que sustenta seu frágil sentido de identidade? E se a alma do narcisista, ao perder o empata, fosse forçada a encarar um deserto simbólico, um silêncio onde antes havia aplausos, drama e validação constante? Jung diria que o inconsciente não perdoa desequilíbrios por muito tempo sem cobrar um preço, e esse preço quase nunca é visível na superfície. Será que por trás da busca compulsiva por um novo alvo, existe uma angústia primitiva, uma sensação de abandono antigo que se reabre como uma ferida arquetípica? Ou será que tudo não passa de um mecanismo automático, uma máquina psíquica que apenas troca de hospedeiro para não entrar em colapso? Talvez o empata nunca tenha percebido que, ao se afastar, dispara uma espécie de terremoto silencioso dentro da psique narcisista, mexendo em complexos que estavam cuidadosamente trancados nas profundezas. Como fica o jogo quando a peça mais importante decide sair do tabuleiro sem fazer cena, sem despedidas dramáticas, sem mais explicações? O que acontece com as projeções quando já não existe alguém disponível para carregá-las? A questão perturbadora é: será que nesse exato momento o narcisista começa a se desintegrar por dentro ou simplesmente reconstrói um novo personagem para continuar evitando o encontro com a própria sombra? E você, que se identifica com o papel de empata, será que realmente saiu ileso desse jogo? Ou uma parte de você ainda está presa no olhar que tentou salvar? Ao longo deste vídeo, talvez você perceba que o fim do jogo psíquico não é apenas o afastamento físico, mas algo muito mais sutil que acontece nos bastidores da alma de ambos. Existe um ponto em que o inconsciente do narcisista é obrigado a escolher entre continuar fugindo ou encarar o vazio que o empata revelava sem saber. E talvez, ao entender o que se passa dentro dele quando você vai embora, algo muito profundo dentro de você também comece a se reorganizar. A pergunta é: você está pronto para ver o que sempre esteve oculto por trás desse vínculo? Mesmo que isso mude para sempre a forma como você enxerga amor, abuso e responsabilidade emocional? Em algum momento, o empata percebe, nem sempre com clareza, que aquela relação nunca foi apenas sobre amor ou afeto, mas sobre sobrevivência psíquica. Ele sente que está carregando um peso que não é seu, chorando lágrimas que não nasceram na própria história, tentando consertar feridas que não consegue localizar. Quando esse insight começa a surgir, mesmo que de forma nebulosa, algo dentro dele se movimenta. É como se o inconsciente sussurrasse: aqui existe um jogo e você é a peça mais sacrificável. Jung diria que quando a alma intui que está sendo usada como cenário para o drama de outra, ela começa, lenta e silenciosamente, a preparar a fuga. E essa preparação não é lógica, não é racional,
é quase instintiva. O corpo cansa, o coração esvazia, o encanto quebra. Ainda assim, a culpa o persegue, como se abandonar o campo de batalha fosse traição. Do lado do narcisista, porém, a história se conta em outra linguagem. Na superfície, ele parece firme, frio, seguro, talvez zombeteiro, talvez indiferente, talvez já distraído com outro alvo. Mas por baixo dessa persona bem ensaiada, começa a tremer uma estrutura frágil que Jung chamaria de falso centro do eu. O narcisista construiu sua identidade sobre reflexos vindo de fora, sobre olhares que o confirmam, vozes que o aplaudem ou temem. Quando o empata vai embora, ele não perde apenas uma relação. Ele perde um espelho privilegiado, uma tela onde projetava a própria grandeza e, ao mesmo tempo, a própria sombra. A pergunta que ele não admite é devastadora. Quem sou eu quando ninguém mais está aqui para me sustentar emocionalmente? A dinâmica entre empata e narcisista se parece mais com um ritual psíquico do que com um relacionamento comum. Há papéis implícitos, falas não ditas, repetições que lembram um roteiro antigo, herdado de histórias familiares e feridas infantis. O empata ocupa o lugar daquele que salva, compreende, acolhe, absorve, como se estivesse tentando, em segredo, resgatar alguém de um abismo invisível. O narcisista encarna o herói ferido, o incompreendido, o especial que precisa de tratamento diferenciado, mas também o algoz, que pune qualquer ameaça ao próprio trono. Quando o empata rompe esse pacto silencioso e sai de cena, não é apenas uma pessoa que se afasta, é um padrão inteiro sendo rasgado. E a psique do narcisista reage como quem perdeu o altar onde sacrificava diariamente a sensibilidade do outro para não olhar para a própria. Para o empata, o momento da partida raramente é limpo. Mesmo quando ele se afasta fisicamente, algo dentro dele permanece preso, como se houvesse fios invisíveis amarrados ao peito. Ele se lembra das cenas boas, das promessas, das justificativas, das lágrimas do outro nos raros momentos de aparente vulnerabilidade. Ele se pergunta se não foi duro demais, se não abandonou alguém quebrado, se não repetiu com o narcisista aquilo que um dia fizeram com ele. Jung falaria aqui dos complexos afetivos, aquelas estruturas emocionais carregadas que nos fazem reagir, repetir e sofrer além da medida. O empata, muitas vezes, não sabe que está encenando o retorno a antigas feridas de rejeição, acreditando que desta vez, se amar o suficiente, o final será diferente. Enquanto isso, o silêncio após a partida age como um amplificador dentro da alma do narcisista. Onde antes havia drama, mensagens, discussões, explicações, agora existe um vazio que o incomoda mais do que ele admite. Esse vazio não é exatamente saudade da pessoa, mas da função psíquica que ela ocupava. O empata preenchia espaços, absorvia tensões, justificava explosões, dava sentido às mudanças bruscas de humor. Sem esse campo emocional disponível, o narcisista precisa lidar com um eco estranho. As próprias emoções começam a voltar para ele. É aí que a psique, segundo Jung, começa a tentar compensar o desequilíbrio, muitas vezes por meio de sintomas, sonhos perturbadores, impulsos irracionais ou uma necessidade quase desesperada de encontrar um substituto. A sombra, aquele conjunto de tudo o que negamos em nós mesmos, estava sendo carregada em grande parte pelo empata. Ele suportava atitudes, desculpava abusos, relativizava crueldades, tentando enxergar o melhor no outro enquanto guardava para si a dor de ver o pior. Quando ele vai embora, essa sombra perde o esconderijo humano que tinha. Ela volta para o dono, mesmo que ele lute contra isso. O narcisista começa a se irritar mais facilmente, a culpar o mundo com mais intensidade, a sentir uma inquietação interna que não consegue nomear. Por trás do discurso arrogante, algo começa a sussurrar. Talvez não seja culpa de todos os outros. Esse sussurro é perigoso, porque ameaça a narrativa que o protege da própria responsabilidade. E por isso mesmo, é muitas vezes sufocado com ainda mais controle, ainda mais manipulação. A tentativa de manter a imagem intacta se torna mais feroz.
O narcisista pode se mostrar rapidamente em outro relacionamento, ostentar felicidade, exagerar conquistas, como se quisesse provar ao mundo e a si mesmo que nada o afetou. Mas Jung lembraria que a psique não obedece à propaganda do ego. O que não é integrado, retorna. O que é reprimido se organiza por baixo do solo da consciência, aguardando brechas para se manifestar. A pressa em substituir o empata revela mais medo do vazio do que capacidade de amar. Lá no fundo, há uma criança psíquica assustada com a possibilidade de ficar sozinha com as próprias emoções, sem alguém para limpar o chão depois de cada explosão emocional. Para você, empata, a sensação após o fim pode ser paradoxal. Parte de você celebra a liberdade, respira melhor, sente o corpo mais leve. Outra parte sente um tipo estranho de abstinência emocional, como se estivesse viciada no próprio caos que sofria. Você se pega olhando o telefone, imaginando se ele vai mandar mensagem, se vai pedir desculpas, se finalmente vai reconhecer tudo o que fez. Essa ambivalência não significa fraqueza, significa profundidade. Jung diria que a alma não se desprende de um vínculo tão carregado sem deixar rastros. Há pedaços seus que ainda precisam ser recolhidos daquele campo de batalha, memórias que ainda precisam ser compreendidas, lealdades invisíveis que ainda precisam ser desfeitas. A verdade é que, quando o empata vai embora, dois processos distintos começam ao mesmo tempo. No narcisista, a luta para manter intacta a ficção de grandiosidade e inocência. No empata, a luta para recuperar a própria imagem interna que foi distorcida por tantas projeções. Ele tenta se lembrar de quem era antes, mas algo mudou para sempre. A experiência escavou camadas que talvez nunca tivessem sido tocadas. Trouxe à tona traumas antigos, padrões familiares, crenças silenciosas do tipo "eu preciso sofrer para ser amado". O fim do jogo psíquico não é um desligar de interruptor, é uma lenta desmontagem de um teatro interno onde você atuou e foi dirigido ao mesmo tempo, sem perceber. É aqui que a visão de Jung se torna quase cirúrgica. Ele não olharia apenas para o narcisista como vilão, nem apenas para o empata como vítima. Enxergaria o campo entre os dois, esse espaço invisível onde as histórias se encontram, as feridas se reconhecem e os arquétipos se encenam. De um lado, a necessidade de ser admirado a qualquer custo. Do outro, a necessidade de ser necessário a qualquer custo. Você consegue sentir onde essas duas necessidades se encaixam e se aprisionam? Quando uma parte do sistema se retira, o feitiço começa a quebrar, mas também começa a revelar o quanto você estava hipnotizado. A saída física é só o começo. O verdadeiro rompimento é interno, silencioso, lento. Talvez, enquanto ouve tudo isso, você esteja percebendo que a verdadeira pergunta não é apenas o que acontece na alma do narcisista quando o empata vai embora, mas o que começa a acontecer na sua alma quando você finalmente se afasta. A mesma ruptura que expõe o vazio dele, expõe também os seus buracos afetivos, as suas carências, os seus medos mais antigos. E é exatamente aí que o inconsciente enxerga uma oportunidade de transformação. Mas antes de qualquer cura, vem o estranhamento, a confusão, a tentação de voltar, a vontade de buscar respostas na mesma fonte que te machucou, como se uma parte de você ainda acreditasse que só será realmente validada se o próprio narcisista reconhecer o que perdeu. E é aqui que o jogo psíquico tenta, mais uma vez, puxar você de volta. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Quando o empata vai embora de verdade, não apenas no corpo, mas na decisão interna, algo muda no campo invisível entre os dois. O narcisista sente, antes de compreender, que perdeu uma peça fundamental na arquitetura secreta do próprio ego.
não é só a ausência física, é a queda de uma espécie de satélite psíquico que orbitava ao redor dele, refletindo sua imagem sob qualquer ângulo que quisesse. Jung chamaria isso de inflação do eu, aquela sensação de grandeza artificial sustentada por energia emprestada. Sem o empata, essa inflação começa a murchar e a alma narcisista experimenta uma espécie de vertigem. Ele não sabe se está caindo ou se o mundo ao redor é que começou a desmoronar. Então escolhe a defesa mais antiga: culpar o outro, culpar o destino, culpar qualquer coisa que o impeça de olhar para dentro. Esse é o momento em que a fúria narcísica muitas vezes aparece, não como simples raiva, mas como um mecanismo desesperado para manter a estrutura psíquica de pé. Ele pode atacar a reputação do empata, distorcer a história, reescrever o passado como se tivesse sido sempre o injustiçado. Por trás disso, porém, existe uma verdade que ele não admite nem para si, a de que se sentia dependente, vulnerável, exposto demais perante alguém que conhecia suas fraquezas. Jung diria que, quando um complexo é tocado, a reação costuma ser desproporcional, intensa, quase desumana. O narcisista não está defendendo apenas o orgulho, está defendendo o frágil alicerce de uma identidade construída para não colapsar diante de antigas dores de abandono e humilhação. Com o tempo, se não encontra outro empata com rapidez, a alma do narcisista começa a ser visitada por algo que ele teme profundamente: o silêncio interior. As horas que antes eram preenchidas por conflitos, mensagens, discussões, reconciliações dramáticas e jogos de poder, agora são invadidas por um tipo de vazio que não pode ser terceirizado. É nesse silêncio que, segundo Jung, o inconsciente tenta se aproximar. Às vezes, isso acontece por meio de sonhos estranhos, onde o narcisista se vê sendo abandonado, ridicularizado ou completamente invisível. Outras vezes, vem como uma inquietação sem nome, um peso no peito, insônia, crises de ansiedade que ele tenta explicar culpando o trabalho, a rotina, qualquer fator externo. Mas em níveis mais profundos, é a psique cobrando o preço por tantos anos de fuga de si mesmo. Já o empata, nesse mesmo intervalo de silêncio, vive um outro tipo de batalha. Por fora, parece que ele voltou a si, que está tentando reconstruir a rotina, se reencontrar, refazer laços com amigos e consigo. Por dentro, carrega ainda a sensação de estar dividido. Uma parte se sente aliviada, outra sente saudade. Uma parte sabe que fugir daquele ciclo foi um ato de amor próprio. Outra sente culpa por ter cortado o acesso de alguém a uma fonte de cuidado que ninguém mais oferecia. Jung falaria aqui da ânima e do ânimos, as imagens internas do masculino e do feminino que moldam nossas relações. Muitas vezes, o empata não percebe que, na figura do narcisista, projetou um salvador, um pai, uma mãe, um amante idealizado, e que se afastar dele é também se afastar de um pedaço do próprio imaginário afetivo. Enquanto isso, o inconsciente do narcisista tenta reorganizar o caos interno provocado pela perda daquele espelho sensível. Ele pode alternar entre fases de aparente indiferença e fases de perseguição, tentativa de contato, promessas de mudança. Mas quase sempre essas promessas nascem mais do medo da solidão psíquica do que de um verdadeiro compromisso com transformação. Jung era claro ao dizer que a verdadeira mudança só acontece quando o indivíduo suporta olhar para aquilo que mais o assusta em si. E para o narcisista, o que assusta não é o empata indo embora, é a ideia de encarar a própria sensação de ser inadequado, descartável, pequeno, sem o brilho que sempre exigiu dos outros. Há um ponto, porém, em que a própria vida começa a dar sinais de repetição. O narcisista percebe, ainda que em flashes, que o roteiro é sempre parecido. Alguém aparece, é idealizado, colocado em um pedestal, depois testado, desvalorizado, culpado, drenado e, por fim, descartado ou perdido. A entrada e saída do empata se torna mais uma cena dentro da mesma peça. Esse padrão, que Jung chamaria de destino repetido, começa a denunciar a presença de um complexo autônomo, algo que comanda o comportamento por baixo da vontade consciente. Se esse vislumbre é ignorado, a psique
intensifica o processo. As perdas ficam mais dolorosas, os conflitos mais extremos, os rompimentos mais devastadores. Como se o inconsciente estivesse dizendo: você não vai sair desse labirinto sem olhar para o centro. No coração desse labirinto existe quase sempre uma experiência primitiva de dor. Pode ter sido um abandono real, uma rejeição sutil, um ambiente em que o amor era condicionado, inconstante, humilhante. O narcisismo, nesse sentido, funciona como uma armadura brilhante forjada para proteger uma criança profundamente ferida. O empata, sem perceber, se aproxima dessa criança escondida, tenta cuidá-la, acalmá-la, entender seus gritos disfarçados de arrogância. Só que, ao tentar protegê-la, acaba se ferindo nas lâminas afiadas da própria armadura. Quando ele vai embora, essa criança interior perde uma das poucas figuras que, mesmo de forma distorcida, tentava chegar perto. E é por isso que, por trás de tanta hostilidade, às vezes existe também um desespero mudo que se manifesta em comportamentos autodestrutivos e escolhas caóticas. Para o empata, a travessia após o rompimento é um convite à individuação. Esse processo que Jung via como o caminho de se tornar quem se é de verdade. Ele precisa, pouco a pouco, resgatar a própria energia que foi sequestrada pela dinâmica de Salvador. Precisa perceber onde confundiu compaixão com autoabandono, onde chamou de lealdade o que na verdade era medo de ficar sozinho. Em noites silenciosas, perguntas começam a ecoar. Em que momento aceitei tão pouco, esperando tão pouco em troca? Por que me parece familiar amar alguém que me fere? Essas perguntas, por mais dolorosas que sejam, são portais para algo maior. Elas começam a revelar que a história com o narcisista não começou com o narcisista. Começou em um ponto muito mais antigo, na forma como aprendeu a existir para merecer amor. Do lado do narcisista, se houver algum espaço de honestidade interna, a ausência do empata pode se tornar o primeiro rachado na muralha da persona. Talvez ele perceba que mesmo rodeado de pessoas, se sente vazio. Que mesmo tendo novos relacionamentos, nada parece preencher o buraco que foi exposto quando aquele empata se foi. Jung diria que a alma não suporta por tempo indefinido o descompasso entre o que mostramos e o que somos. Em algum momento, o sofrimento psíquico aumenta tanto que a máscara começa a pesar. Alguns escolhem endurecer ainda mais, construir máscaras novas, mais frias, mais calculadas. Outros, raros, começam a admitir que algo está errado, que o problema talvez não seja apenas a fragilidade dos outros, mas a própria incapacidade de se relacionar sem destruir. Esse ponto de virada, quando acontece, não é bonito nem romântico. É confuso, doloroso, cheio de resistência. O narcisista pode buscar terapia apenas para aliviar sintomas, sem imaginar que será confrontado com aquilo que sempre evitou. Pode tentar manipular o processo terapêutico da mesma forma que manipula relações, mas o inconsciente não se deixa enganar tão facilmente. Jung via a análise como um encontro entre duas subjetividades, onde as defesas do ego são gentilmente questionadas e a sombra começa a ganhar contornos. Se essa jornada é de fato abraçada, o fim do jogo psíquico com o empata pode se tornar o começo de uma lenta reconstrução interior. Mas até esse ponto, há muito medo, muita resistência e uma pergunta insistente tentando ser abafada. E se eu não for quem sempre disse que era? Enquanto isso, você, empata, também se vê diante de uma escolha. Ou usa essa experiência para se culpar ainda mais, reforçando a ideia de que sempre escolhe errado, que não merece ser bem tratado, que o amor é sinônimo de sacrifício, ou começa a enxergar o que o encontro com esse narcisista revelou sobre o seu próprio inconsciente. Jung lembraria que toda relação intensa é, antes de tudo, um espelho. A pergunta que começa a rondar, às vezes em silêncio, é perturbadora. O que em mim precisava tanto ser necessário, ser indispensável, que aceitou ser sugado até quase desaparecer? E, se eu não for mais o salvador de ninguém, quem sou eu? Essas perguntas não têm resposta imediata, mas são o fio que pode te conduzir para fora do labirinto onde você confundiu amor com salvação.
Existe um momento em que o empata percebe que a maior violência não foi o que o narcisista fez com ele, mas o que ele aprendeu a fazer consigo para continuar pertencendo àquele vínculo. Ele lembra das cenas em que sentiu que algo estava profundamente errado, mas se calou. Lembra das vezes em que o corpo tremia, o estômago fechava, o peito pesava, mas ainda assim escolheu ficar. Jung diria que quando ignoramos sistematicamente a própria intuição, estamos nos afastando da alma e nos curvando à tirania da persona, essa máscara social que tenta manter tudo aparentemente em ordem. O empata se acostuma a duvidar de si mesmo, a achar que está exagerando, que é sensível demais, que talvez o problema seja a sua incapacidade de suportar o outro. E quando vai embora, carrega não apenas o trauma da relação, mas a ferida de ter traído a própria percepção tantas vezes. Depois do afastamento, muitas vozes começam a brigar dentro do empata. Uma voz tenta acalmá-lo, dizendo que ele fez o certo, que finalmente escolheu a própria sanidade. Outra voz o acusa, repete falas do narcisista, chama de egoísta, fraco, incapaz de amar de verdade. Essas vozes internas não surgem do nada. Jung chamaria isso de complexos autônomos, núcleos emocionais vivos dentro da psique, carregados de memória e emoção. A crítica que ele ouve hoje, muitas vezes, é eco de críticas bem mais antigas, vindas de figuras de autoridade do passado. A relação com o narcisista apenas reativou com uma força devastadora aquilo que já existia como ferida. E, de repente, o empata se vê lutando não apenas contra a lembrança do outro, mas contra a própria história emocional, que insiste em dizer que, para ser amado, ele precisa aguentar tudo. Enquanto isso, na alma do narcisista, algo muito semelhante acontece, mas com outra camada de defesa. Ele também tem vozes internas, mas raramente as escuta conscientemente. Há uma voz que exige perfeição, grandeza, admiração constante. Há outra, enterrada mais fundo, que o chama de inadequado, ridículo, desprezível. Para não sentir essa segunda voz, ele veste a armadura da arrogância, da superioridade, do desdém. Jung diria que a persona do narcisista é um escudo hipertrofiado, construído para que ninguém jamais veja a fragilidade real que se esconde por trás. Quando o empata vai embora, esse escudo é testado. Ele precisa provar para si mesmo que continua invencível, mas cada perda significativa abre uma brecha pela qual a velha sensação de não valer nada tenta entrar de novo. E é contra essa sensação que ele luta, usando o mundo como campo de batalha. O empata, por sua vez, precisa reaprender a confiar na própria experiência interna. Ele se pega revendo cenas, se perguntando se realmente foram tão graves, se não exagerou, se não poderia ter tido mais paciência. Essa necessidade de relativizar a própria dor é um sinal de quanto ele foi treinado para se adaptar ao outro. Jung falaria aqui da função inferior, aquela parte da psique que negligenciamos e que, nesse caso, poderia ser a capacidade de se posicionar, de dizer não, de colocar limites. Durante a relação, o empata colocou essa função no porão para poder manter a paz. Agora, ela começa a bater na porta, exigindo espaço. Às vezes, se manifesta em explosões inesperadas, em decisões radicais, em um cansaço tão profundo que ele já não consegue mais ser o apoio emocional de todo mundo. É o inconsciente dizendo: chega de se abandonar para salvar. Do lado do narcisista, o fim do jogo psíquico não acontece quando o empata vai embora, mas quando ninguém mais aceita encenar o papel que ele precisa que encenem. Enquanto houver alguém disposto a ser espelho, ele continua repetindo o script. Só que a vida, em sua sabedoria brutal, vai estreitando o caminho. Relações vão se desgastando, vínculos vão quebrando, reputações vão sendo marcadas por histórias que se repetem. Encanto inicial, conflito crescente, culpa projetada, rompimento dramático. Jung chamaria isso de destino criado pelo próprio inconsciente, uma espécie de círculo vicioso que se repete até que a pessoa aceite descer às profundezas da própria alma.
E nesse sentido, o empata que vai embora é um ponto de ruptura importante, mas não necessariamente suficiente. É como se fosse o primeiro tremor antes de um possível terremoto interior. O empata, atravessando seu próprio terremoto, começa a ter sonhos estranhos, memórias que voltam com mais cor, lembranças da infância que nunca tinham sido tão vivas. Situações em que se sentiu pequeno demais, responsável demais, culpado por coisas que não eram sua responsabilidade. Jung diria que o inconsciente está aproveitando a brecha do pós-ruptura para trazer à superfície o material esquecido. A dor recente com o narcisista é uma porta de entrada para dores muito mais antigas, que finalmente encontram linguagem. E é por isso que muitas vezes o empata sente que está piorando antes de melhorar. Não é que ele esteja regredindo, é que pela primeira vez está entrando em contato com camadas da própria história que sempre foram empurradas para debaixo do tapete para que a aparência de normalidade fosse mantida. Nesse cenário, o narcisista também é confrontado, ainda que de forma mais indireta, com suas próprias origens. Pode ser que se irrite ao notar que vive atraindo pessoas que o não entendem, que não aguentam, que desistem. Pode-se ver repetindo frases que ouviu de cuidadores rígidos, críticos, distantes. O que ele vive hoje com seus parceiros afetivos pode espelhar o que viveu, em forma de dor muda, com quem deveria tê-lo acolhido. A dificuldade em reconhecer isso está no orgulho ferido. Admitir que precisa de ajuda, que está perdido, que está emocionalmente imaturo. Jung sabia que o encontro com a própria sombra geralmente passa por humilhações simbólicas, momentos em que o ego é desmontado, não para ser destruído, mas para ser reconstruído de forma mais verdadeira. No caso do narcisista, essa desmontagem é vivida como uma ameaça intolerável. Para o empata, o passo seguinte dessa jornada é perceber que não foi apenas alvo de um jogo psíquico, mas também jogador, embora de forma inconsciente. Ele ofereceu mais do que tinha, acreditando que isso o tornaria indispensável. Se sacrificou, acreditando que isso impediria o abandono. Se calou, imaginando que isso preservaria o vínculo. Jung diria que nas profundezas havia uma fantasia. Se eu amar o suficiente, serei finalmente escolhido, visto, cuidado. O narcisista entrou como personagem principal desse mito pessoal, encarnando ao mesmo tempo o sonho de ser reconhecido e o pavor de ser descartado. Quando tudo desmorona, o empata não perde só o relacionamento, perde também a ilusão de que poderia consertar, através do outro, as feridas que não foram curadas lá atrás. Nesse ponto, a alma começa a pedir algo diferente. Não mais provar valor para alguém que não consegue enxergar, mas descobrir o próprio valor independentemente de ser visto. Não mais implorar por amor onde só existe consumo afetivo, mas aprender a reconhecer sinais precoces de desrespeito e desumanização. Jung chamaria isso de aproximação do self, esse centro profundo da psique que não depende de aplausos, nem de aplausos internos ou externos para existir. Mas chegar perto desse centro exige atravessar o deserto onde nenhuma validação está disponível, onde o silêncio dói, onde não há plateia. E é exatamente esse deserto que muitos empatas temem tanto, preferindo às vezes voltar para o conhecido doentio a permanecer sozinhos diante do próprio vazio. O narcisista, por outro lado, foge desesperadamente desse mesmo deserto. Ele se cerca de ruído, estímulo, conquistas, pessoas, caos, qualquer coisa que impeça o encontro consigo. Quando um empata vai embora, o volume dessa fuga precisa aumentar, porque a ausência dele deixa eco. Há uma diferença entre estar sozinho e ser deixado sozinho, e essa segunda experiência toca diretamente a ferida original de abandono que ele carrega. Jung diria que, enquanto essa ferida não for assumida, o narcisismo continuará funcionando como uma casca rígida, uma couraça psíquica que impede tanto a dor quanto o verdadeiro amor de entrarem.
O preço dessa proteção é alto. Relações vazias, conexões superficiais, segredos pesados e uma sensação crônica de nunca ser suficiente, ainda que isso jamais seja dito em voz alta. Talvez, ao escutar tudo isso, você comece a perceber que o fim do jogo psíquico não é uma vitória de um lado sobre o outro, mas um convite para que ambos, cada um ao seu modo, parem de fugir de si mesmos. O empata é chamado a deixar de ser refém da própria necessidade de salvar, enquanto o narcisista é chamado a deixar de ser refém da própria necessidade de ser adorado. Mas, antes que qualquer possibilidade de mudança real apareça, existe um longo trecho de estrada em que tudo parece confuso, paradoxal, contraditório. Você pode se pegar sentindo falta de quem te feriu, duvidando das próprias decisões, questionando se não era melhor continuar lá do que encarar esse desconhecido dentro de si. E é justamente nesse limiar que muita gente volta atrás. A questão é, o que acontece se desta vez você não voltar? Se você não volta, algo muito antigo dentro de você começa a se mexer, como um animal adormecido que sente que a jaula foi aberta, mas ainda não sabe se pode realmente sair. A ausência do narcisista, aos poucos, deixa de ser apenas falta e começa a se revelar como espaço. Espaço para pensar sem ser interrompido, para sentir sem ser ridicularizado, para errar sem ser punido. Jung diria que o inconsciente aproveita cada fresta de silêncio para trazer à tona conteúdos que antes eram abafados pelo barulho da relação. E nesse espaço novo, você se percebe estranho, como alguém que saiu de um quarto escuro e pela primeira vez está encarando a luz. Dá tontura, dá medo, mas também dá uma intuição silenciosa de que ali existe algo que sempre foi seu e que você ainda não conhece. Enquanto você tenta se adaptar a essa nova paisagem interna, o narcisista pode sentir esse movimento à distância, mesmo sem ter linguagem para isso. Ele percebe que suas antigas estratégias já não funcionam da mesma forma. Mensagens que antes te desmontavam agora parecem repetir um roteiro previsível demais. Promessas que antes te encantavam começam a soar como fragmentos de um texto decorado. Jung falaria do fenômeno da desidentificação. Quando você deixa de se confundir com o papel que desempenhava na relação, o feitiço começa a enfraquecer. O narcisista, então, precisa escolher entre aumentar a intensidade da manipulação ou se retirar temporariamente para preservar a própria fantasia de poder. Em ambos os casos, a distância revela algo incômodo. Sem o empata, a narrativa grandiosa perde parte do brilho. Aos poucos, você começa a perceber que não sente falta da pessoa em si, mas do estado emocional em que vivia ao lado dela. A adrenalina dos conflitos, o alívio da reconciliação, a esperança de que desta vez será diferente, seguidos da frustração familiar. Era um ciclo viciante, um carrossel psíquico que girava sem parar. Jung diria que a psique se acostuma ao conhecido, mesmo quando é destrutivo, e teme o desconhecido, mesmo quando é libertador. Ao sair do jogo, você sente o vazio de perder aquele enredo intenso, e o perigo está justamente aí. Confundir paz com tédio, estabilidade com falta de amor, respeito com frieza. É nesse ponto que muitas pessoas voltam, não porque o outro mudou, mas porque ainda não aprenderam a tolerar a calma que sempre desejaram. Do lado de dentro da alma do narcisista, a tua ausência continua funcionando como um espelho quebrado. Sem alguém para confirmar diariamente a narrativa de que ele é especial, injustiçado ou incompreendido, ele precisa aumentar a dose de auto-engano ou encarar pequenas rachaduras na própria crença. Pode surgir uma sensação difusa de fracasso que ele não sabe nomear. Pode aparecer um incômodo ao se ver repetindo as mesmas histórias para novas pessoas, sem o mesmo efeito de antes. Jung lembrava que a repetição é uma tentativa do inconsciente de elaborar algo que ficou congelado no passado. A cada empata que vai embora, o roteiro se repete com pequenas variações, mas o núcleo permanece. Até que, em algum ponto, o próprio desgaste começa a denunciar que não é o mundo que se repete contra ele, é ele que se repete dentro do mundo. Você, que sempre sentiu tudo com tanta intensidade, começa a estranhar o próprio corpo reagindo de maneira diferente.
Situações que antes te deixariam em pânico, agora apenas incomodam. Palavras que antes te paralisavam parecem, de repente, menos ameaçadoras. É como se a sua psique estivesse reorganizando o mapa das feridas. Jung diria que a energia psíquica migra. Aquilo que você investia para manter vivo um vínculo adoecido começa a ser gradualmente redirecionado para outras áreas. Talvez você sinta vontade de criar, de estudar algo novo, de se conectar com pessoas que não te exigem sacrifícios absurdos. Mas junto com isso surge um medo sutil. Se eu melhorar demais, será que vou acabar completamente distante de quem um dia amei? Essa pergunta revela uma lealdade inconsciente, uma parte sua que ainda acredita que crescer significa abandonar e não libertar. Na psique do narcisista, o fim do jogo com o empata pode acionar um mecanismo de compensação ainda mais radical. Ele pode se tornar mais performático, mais carismático, mais sedutor. Pode parecer de fora que está melhor do que nunca, vivendo uma fase de grande brilho, mas Jung alertaria que aquilo que é excessivo muitas vezes esconde uma falta extrema. Quanto mais o eu consciente se infla, mais a sombra se densifica nas profundezas. Em momentos de solidão, esse brilho artificial se desfaz, e o que resta é um cansaço que não se explica, uma irritação constante, uma incapacidade de descansar dentro da própria pele. É como se a alma estivesse tentando dizer: não dá mais para sustentar essa farsa sem pagar um preço cada vez maior. Você talvez comece a perceber que, na verdade, nunca conheceu completamente o narcisista. O que conheceu foi a combinação entre a persona dele e as suas projeções. Você viu nele o potencial de cura, o parceiro ideal, o aluno da sua boa vontade, alguém que um dia despertaria e reconheceria tudo o que você fez. Jung foi muito claro ao dizer que aquilo que mais idealizamos no outro costuma ser uma parte nossa, que ainda não assumimos. Talvez o cuidado profundo que você ofereceu a ele seja, na verdade, o cuidado que sempre faltou a você. Talvez a compreensão infinita que você dedicou a ele seja a mesma compreensão que você jamais recebeu quando era criança. Ao tirar esse foco dele e trazê-lo de volta para si, um novo tipo de dor se revela. A dor de reconhecer o quanto você se abandonou, tentando salvar alguém que nem sequer pediu para ser salvo de verdade. O narcisista, por sua vez, sente um desconforto difícil de admitir quando percebe que você não reage mais da mesma forma. O jogo psíquico depende de resposta, de eco, de impacto. Se as provocações já não te paralisam, se o silêncio já não te desespera, se os elogios repentinos já não te hipnotizam, algo no roteiro se torna inútil. Jung diria que a psique detesta desperdício de energia. Quando uma estratégia deixa de funcionar, ela precisa ser substituída ou abandonada. É nesse ponto que alguns narcisistas te trocam por outro alvo, enquanto outros tentam te puxar de volta com uma versão mais sofisticada da mesma manipulação. Em ambos os casos, a mensagem inconsciente é a mesma. É insuportável aceitar que você tenha saído do lugar em que ele te colocou. À medida que o tempo passa, o fim desse jogo começa a se transformar em um espelho maior, que já não reflete só você e o narcisista, mas o próprio modo como você se relaciona com o mundo. Você nota padrões em amizades, em família, no trabalho, tendências a assumir responsabilidade demais, a se culpar por tudo, a tentar prever emoções alheias para evitar conflitos. Jung veria isso como a expressão de um arquétipo ativo, talvez o do mártir, do curador ferido, daquele que acredita que seu destino é carregar pesos que não são seus. A relação com o narcisista não criou esse arquétipo, apenas o acendeu com força máxima. Agora, longe dele, você tem a chance rara de observar esse padrão com um pouco mais de distância e se perguntar:
Até quando eu vou viver como se a única forma de ser amado fosse sofrer? Ao mesmo tempo, a alma do narcisista continua oscilando entre dois extremos: a sensação de ser maior do que todos e a sensação secreta de não ser nada. Sem o espelho sensível do empata, esses extremos se tornam mais difíceis de regular. Jung diria que a tarefa psicológica de qualquer pessoa é aproximar esses opostos, encontrar um centro mais estável. Mas, para alguém que foi treinado a sobreviver através da grandiosidade, admitir vulnerabilidade parece uma sentença de morte. Em vez de reconhecer que perdeu algo importante quando você foi embora, ele prefere desdenhar, rebaixar, apagar a sua importância na narrativa interna. Ainda assim, em sonhos, em lapsos de memória, em pequenas associações involuntárias, sua imagem pode reaparecer, não como pessoa, mas como símbolo de um momento em que a vida ofereceu uma chance de mudança que ele decidiu recusar. E você, caminhando nessa estrada sem garantias, talvez comece a intuir que este fim não é apenas um fim, é também uma encruzilhada psíquica. Você pode seguir repetindo a história, encontrando novos narcisistas com rostos diferentes e a mesma dinâmica de sempre, ou pode usar essa experiência como um ponto de inflexão profundo. Jung chamaria isso de chamado do self, aquele convite silencioso para viver uma vida mais alinhada com quem você é e não com quem aprendeu a ser para sobreviver. Mas o chamado nunca vem sem custo. Ele pede que você renuncie ao papel de salvador, que aceite não controlar o destino do outro, que suporte a solidão necessária para se reconstruir. A pergunta que fica no ar, sem resposta fácil, é: o que a sua alma quer realmente fazer com tudo o que viveu ao lado desse narcisista, agora que o jogo, pelo menos fora de você, parece ter chegado ao fim? Talvez, agora que as palavras começam a rarear, seja justamente o momento em que algo mais profundo em você desperta. Quando o som termina, o que fica é o que realmente importa. Aquela sensação estranha de que não dá mais para voltar a ser quem você era antes de enxergar o jogo psíquico com outros olhos. Jung diria que a alma não volta ao tamanho anterior depois de ser esticada pela verdade. E é por isso que, mesmo em silêncio, alguma parte sua continua dialogando com tudo o que foi dito aqui, como se uma conversa secreta tivesse começado por dentro e não quisesse mais parar. Talvez você consiga sentir que o narcisista já não importa tanto quanto o espelho que ele representou. O foco deixa de ser ele e passa a ser aquilo que foi revelado em você. As zonas de sombra, os pactos silenciosos, as promessas que você fez a si mesmo sem perceber. O jogo nunca foi só sobre quem manipulou e quem sofreu, mas sobre o quanto cada um fugiu da própria verdade. A pergunta que Jung sussurra por entre as entrelinhas é simples e cortante. O que a sua alma estava tentando te mostrar ao te colocar diante desse espelho tão distorcido, e por que foi preciso doer tanto para você finalmente olhar? Se você escutar com atenção, talvez perceba que, em algum lugar do caminho, a história deixou de ser apenas sobre vítima e algoz e passou a falar sobre uma criança psíquica que não foi vista em você e nele. Uma criança que aprendeu a se proteger, sendo boa demais ou grande demais, salvando todo mundo ou esmagando qualquer ameaça. Jung sabia que por trás de cada máscara exagerada existe um medo antigo de não ser amado como se é. E se isso ressoa em você, não é para te condenar, mas para te lembrar de que a verdadeira cura começa quando a gente para de viver para provar algo a alguém e começa a viver para responder ao chamado silencioso da própria alma. Talvez você esteja sentindo uma mistura estranha de luto e alívio. Luto por tudo o que se perdeu, por tudo o que nunca chegou a acontecer, por todas as versões de futuro que desmoronaram. Alívio por perceber que, apesar de tudo, você está aqui, respirando, sentindo, pensando, abrindo espaço para entender. Jung chamaria isso de tensão dos opostos, esse estado em que você não é mais quem era, mas ainda não sabe quem vai se tornar. É desconfortável,
Mas é aí que algo verdadeiramente novo pode nascer. O fim do jogo psíquico não é um ponto final. É uma encruzilhada silenciosa onde você começa a escolher a partir de um lugar mais honesto dentro de si. Enquanto a figura do narcisista vai se afastando no horizonte da memória, o que permanece é a possibilidade de você se relacionar diferente consigo mesmo. Menos como um juiz que cobra, mais como um guardião que acolhe. Jung diria que o self, esse centro profundo da psique, não está interessado em que você vença disputas externas, mas em que você volte para casa em si. E voltar para casa, depois de tudo o que viveu, talvez signifique aprender a ouvir aquela intuição que você calou, respeitar aquele não que você engoliu, honrar aquele limite que você sempre soube que existia, mas tinha medo de estabelecer. A alma não quer que você se torne perfeito, quer apenas que você pare de se abandonar. Em algum ponto, você vai perceber que não precisa mais provar nada ao narcisista, nem a ninguém. O campo de batalha começa a perder o brilho. As discussões imaginárias vão perdendo o sentido. As explicações que você ensaiava na cabeça se dissolvem no ar. O que resta, devagar, é um tipo de silêncio diferente, mais cheio, mais habitado. Jung lembraria que a verdadeira liberdade não é gritar que está livre, é não ter mais necessidade de convencer ninguém disso. E quando você chega perto desse lugar, percebe que o jogo psíquico só acaba de verdade quando você larga as cartas que segurava, não por fraqueza, mas por ter finalmente entendido que a sua vida não foi feita para ser jogada na mesa de ninguém. Se, em algum nível, tudo o que você ouviu aqui tocou uma ferida que você sempre escondeu, permita que esse toque se transforme em movimento. Se sentir que essa conversa abriu espaços dentro de você, deixe um rastro, um sinal visível do que aconteceu por dentro. A sua curtida, o seu comentário, o seu gesto de compartilhar este vídeo com alguém que pode estar preso no mesmo labirinto, não são apenas interações. São formas de dizer à sua psique que você escolheu não silenciar o que despertou. E se sentir que precisa caminhar mais longe por esse caminho de consciência, se inscrever aqui é como acender uma pequena vela nesse processo. Um lembrete de que você não precisa atravessar tudo isso sozinho. Pense em quantas pessoas agora mesmo estão vivendo o mesmo jogo, acreditando que estão enlouquecendo, quando na verdade estão apenas sendo drenadas lentamente. Jung diria que aquilo que é inconsciente em um se torna destino em outro. Ao compartilhar essa mensagem, você não está apenas enviando um link, está oferecendo linguagem a quem talvez ainda não consiga nomear o próprio sofrimento. E ao fazer isso, paradoxalmente, também fortalece em si a parte que decidiu sair do papel de vítima silenciosa e assumir um lugar mais consciente na própria história. Às vezes, o gesto de estender a mão ao outro é também a forma mais profunda de reafirmar a mão que você estendeu a si mesmo. Se tudo o que você viveu com esse narcisista parecia um labirinto sem saída, talvez agora você perceba que a saída nunca esteve do lado de fora. Este vídeo não veio te dizer quem ele é, mas te lembrar de quem você pode se tornar a partir do que viveu. Jung acreditava que o sentido da dor não está em glorificá-la, mas em aproveitá-la como matéria-prima para a transformação. Você não é o que fizeram com você, nem o que fizeram você acreditar sobre si. Você é o que decide fazer com isso agora. E essa decisão raramente acontece num grito. Acontece nesses instantes silenciosos em que algo em você diz com suavidade firme: daqui para frente, eu escolho diferente. Talvez, nos próximos dias, algumas frases voltem à sua mente em momentos inesperados. Talvez você se pegue respirando mais fundo diante de uma tentativa de controle, reconhecendo o padrão antes de se entregar a ele. Talvez se ouça dizendo não, onde antes dizia sim sem pensar. Isso não é mágica. É psique em movimento. O jogo psíquico pode ter terminado lá fora, mas a verdadeira obra continua acontecendo por dentro.
E, se em algum momento a dúvida voltar, se você fraquejar, se sentir vontade de retornar ao conhecido, lembre-se, não há problema em escorregar, desde que você não esqueça o quanto já enxergou. No fim, talvez a verdade mais simples e mais profunda seja esta: quando o empata vai embora, não é apenas o narcisista que é confrontado com o próprio vazio, é você que finalmente se encontra com o espaço onde a sua alma sempre quis crescer.